pessoal, nós vamos fazer agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. História para a turma de 2020. Este exame foi realizado no dia 20 de outubro de 2019. Se você está assistindo a esta correção em nosso curso, lembro a você que nessa semana estará disponível o certificado do curso, de participação no curso. O curso vai continuar, então se você se inscreveu recentemente, você deve ter percebido que há ainda alguns meses de curso, e nós ainda vamos postar algumas aulas de análises de temas que fizeram parte dessa seleção, ok? E se você está assistindo a essa videoaula pelo canal do YouTube, lembro também que aqui nós também temos aulas direcionadas a outros processos seletivos, então você pode acompanhar aqui nas playlists do canal. Temos outras seleções para as quais você poderá se inscrever, caso você não tenha ido muito bem neste exame do Prof. História. Há, por exemplo, o Profept, que você pode fazer. Enfim, ao final dessa correção vou disponibilizar aqui alguns links de videoaulas para você assistir, caso você tenha interesse em fazer essa seleção. Trata-se também de um mestrado profissional, tá ok? Então, pessoal, nós tivemos aqui o Exame Nacional de Acesso, basicamente 20 questões objetivas e uma questão discursiva, uma prova discursiva. Particularmente eu fiquei feliz pelo conteúdo deste exame. Nós havíamos estudado bastante a prova discursiva, analisado o texto que estava presente no edital, e batemos bastante nessa tecla de que de alguma forma esse texto seria cobrado, e nosso simulado foi baseado no que nós encontramos em todos os exames anteriores, a proposta de uma aula de história, e destacamos também bastante a importância de relacionar o conteúdo que nós iríamos discutir em nossa aula, com o conteúdo que estava presente no livro que foi disponibilizado aí no edital, que versava basicamente sobre patrimônio histórico, Então eu fiquei feliz quando eu vi a prova discursiva. Você poderia escolher dois temas, De qualquer forma, tratava-se aí da elaboração de uma aula e a importância também de relacionar o conteúdo do que foi lido no texto, com o conteúdo que você iria abordar em sua aula, obviamente fazendo também uma relação com o enunciado da questão, analisando direitinho o comando da questão. Mas o objetivo aqui nesta correção não é discutir detalhadamente a prova discursiva, mas sim a prova objetiva, ok? Como eu também já vinha discutindo anteriormente, grande parte das questões do Prof. História são questões de interpretação, há um texto disponibilizado na questão, o candidato deve ler atentamente esse texto. Muitas vezes esse texto vem acompanhado de uma imagem, uma pintura, uma foto, enfim, e fazer a relação adequada entre essas duas manifestações da linguagem, enfim, a relação da imagem com o texto, o texto verbal, qual é a relação que eles têm entre si, que isso representa. Então, grande parte das questões do Prof. História são questões de interpretação e, obviamente, isso requer uma atenção muito grande, tá ok? Assim como vocês verão aqui nessa correção, que há algumas questões que, para serem respondidas corretamente, o candidato deveria ter tido aí uma atenção especial, uma atenção muito grande em detalhes da questão, tá bom? Então vamos lá, Prova objetiva, vamos fazer aqui a correção das 20 questões objetivas. Cada questão tem 4 opções, alguns exames têm 5 opções, isso torna um pouco mais difícil a tarefa daquele que pretende chutar alguma opção, Obviamente diminui a probabilidade de acerto. Mas vamos lá, questão 1.
Em 2019, uma fábrica de cerveja criou uma campanha publicitária, reinterpretando cartazes da década de 1950, conforme o exemplo abaixo. Então nós temos aqui dois cartazes, né, da Budweiser, e vocês podem perceber que para não ter nenhum tipo de problema, né, o próprio exame já nos traz aqui a tradução dos textos verbais que compõem, né, esses dois cartazes. Então nós temos aqui claramente a relação do texto verbal com as imagens, né? Então trata-se basicamente de uma questão de interpretação, para a gente interpretar essas duas linguagens, né? No primeiro cartaz nós temos aí o homem segurando aí uma caneca, né? de cerveja, e a mulher está ao fogão, né? Como se estivesse cozinhando aí, fazendo uma sopa, enfim, né? O jantar, né? A gente percebe isso pelo texto verbal. Quando nós temos lá em cima, né? Isso pede um Budweiser, grande apetite, o jantar está quase pronto e certamente cheira bem. Afrouxe sua gravata e aproveite sua Budweiser, né? Então nós temos aqui um cartaz direcionado basicamente aos homens, né? A gente já percebe que o foco, né, o público-alvo desse primeiro cartaz é o homem, né, e não a mulher. Então não precisa ser um expert, né, em análise discursiva, né, para a gente perceber muito bem o papel da mulher que está sendo aí representado nesta imagem, né? Uma mulher do lar, né, que tem como função, né, servir ao marido, né, ele está vendo se está bom, né, o jantar, chegando do trabalho, né, a gente pode perceber isso pela gravata, né, pode fazer algumas inferências, né, e a mulher como se estivesse preparada para recebê-lo, né, um leve sorriso no rosto, né, enfim. Então nós temos aqui um cartaz direcionado ao homem, né, o público masculino. Já no segundo cartaz, de 2019, nós temos aqui a mesma frase, né? Isso pede uma Budweiser, né? Obviamente, a gente percebe claramente que o público-alvo é outro, né? Vejam que nós temos um cachorrinho, né? Como se ele estivesse dizendo, hora de relaxar, né? Por que ele está dizendo isso? Porque não teria outra pessoa, pelo menos a gente começa a fazer inferências aqui nesse segundo cartaz, né? Não teria outra pessoa para falar para a mulher, né, que é hora de relaxar. Nós temos aqui um cão, né? Muito provavelmente trata-se de uma mulher que vive só, né? Que decidiu viver só, enfim, né? Não é casada, né? Algo que há décadas não seria muito bem visto, né? Mas o que nós percebemos aqui é uma mulher independente, né? Uma mulher que vive só, entre aspas, né? São algumas inferências aqui. Vive só e o próprio animal de estimação dela, né? Vive com um animal de estimação, é o animal de estimação que está dizendo que é hora de relaxar. E ele diz: é sexta-feira, sua comida favorita acaba de chegar, né? Abrirá uma Budweiser gelada e tire um tempo para você, né? Então, tire um tempo para você, sexta-feira, né? E a sexta-feira à noite ela é muito conhecida, né? Por ser um momento da semana que a gente costuma discutir bastante, principalmente nas redes sociais, né? Hoje é sexta-feira, né? Vamos aproveitar. E esse discurso de sexta-feira, de aproveitar, né? Ele é devido justamente a uma cultura do trabalho durante toda a semana, né? Então, a gente trabalha a semana toda, quando chega sexta-feira, aí começa já o período de lazer, né? Isso culturalmente já é veiculado, né? Então, nesse segundo caso, nós temos como público-alvo a mulher, né? Só que não é a mesma mulher do primeiro cartaz, né? É uma mulher agora independente, né? Que vive só, que trabalha, por isso merece ter o seu momento de descanso, né? De relaxamento.
diferentemente da primeira mulher. Então nós temos aqui duas épocas diferentes, dois posicionamentos diferentes, né? Duas visões diferentes no que diz respeito ao papel da mulher na sociedade, né? Então vamos lá. Ao comparar os cartazes, a diferença entre o conteúdo das mensagens indica a seguinte mudança social. A opção A, enfraquecimento da identidade sexual. Não é isso, né? Não há relação alguma com isso, com enfraquecimento da identidade sexual. B, reconhecimento da autonomia feminina. Exatamente esta opção, né? Reconhece que uma autonomia feminina, ela é autônoma agora, ela vive só, ela trabalha, né? Ela é independente, não precisa do marido, né? Então, o que nós podemos perceber nesse segundo cartaz é a independência da mulher, né? Independência da mulher em relação ao marido. Ela não é mais educada, né? Para servir ao marido, ok? Isso pelo menos é o que nós podemos perceber no cartaz, apesar de nós sabermos que existe por aí, né? Existem, né, posicionamentos diferentes em relação a isso, né, de que a mulher deve sim servir ao homem, deve ser submissa, enfim, né, essas visões bem absurdas, né, enfim, visões terraplanistas, para não dizer outra coisa. Então, a opção correta da primeira questão é a opção B, né, reconhecimento da autonomia feminina. Na opção C, questionamento politicamente correto também, não há relação alguma com politicamente correto. E a opção D, ressurgimento do patriarcalismo tradicional. Na verdade, trata-se do contrário, né? Esse patriarcalismo é que vai sendo deixado de lado, né? E o segundo cartaz, ele traz um ponto de vista que se contrapõe a esse patriarcalismo, né? O pater, né? O pai, o homem, né? Como sendo aí o centro, né? Da família, né? Aquele que dita as regras, o que deve ser, enfim. Então a gente tem justamente o contrário. A opção correta da primeira questão, a opção B de bola. Na segunda questão, o termo Idade Média, que expressa a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante, esperando, sem dúvida, entrar num período tão radioso quanto, é difundido no século XV, principalmente em Florença. Aí está a razão pela qual essa cidade se torna o centro do humanismo. Vários historiadores enfatizaram que a transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições. Foi então proposta a ideia de que não se podia fixar uma data de ruptura clara entre ambas. O critério de periodização discutido no texto é caracterizado como: o termo Idade Média costumou ser relacionado a um período decadente, né? Principalmente aí no início do século XVI. A gente vai ter aqui uma fase onde houve, né, uma interferência religiosa muito grande. No século seguinte, a chamada Idade Média, a gente vai ter o valor desse período devidamente reconhecido, né? Vale lembrar que a Idade Média, ela é um período de descobertas que transformou a nossa civilização. Então vejam só, pessoal, pelo enunciado, pelo comando da questão, né, nós temos o critério de periodização discutido no texto. É caracterizado como. Então vamos aqui. Nós temos no texto uma referência feita à Idade Média. A humanidade sai de um período brilhante, esperando sem dúvida entrar num período tão radioso quanto é difundido no século XV, né? Então nós temos aqui o termo Idade Média, expressando a ideia de que a humanidade sai de um período brilhante, esperando sem dúvida entrar num período tão radioso quanto é difundido no século XV, principalmente em Florença. Então nós temos a ideia de que estávamos saindo de uma Idade Média para chegar a uma idade superior, né? A um momento histórico superior, ok? É justamente isso que nós vamos encontrar, né, como ideia do renascimento,
ou renascença, né, o renascentismo, né, inspirado aí nos valores da antiguidade clássica. A gente sabe que gerou modificações profundas na estrutura da sociedade, resultou na reformulação da vida medieval, dando início, assim, à chamada Idade Moderna, né? Então nós temos aqui uma referência feita a essa passagem da Idade Média à Idade Moderna, tá ok? Vários historiadores enfatizaram que a transformação de uma época a outra foi longa, progressiva, cheia de sobreposições, né? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a passagem, nesse caso específico, da Idade Média à Idade Moderna, né, ela não se deu, né, de um modo pontual, né, sem haver aqui a mistura, digamos assim, né, de características de ambos os períodos. Então a Idade Média ela não cessa pontualmente, né, ela tem características, ela tem bases estruturais que vão continuando, né? É como se fosse um contínuo, né? A gente chama de contínuo. A gente tem a passagem da Idade Média à Idade Moderna, não de uma maneira pontual, mas há um contínuo, né? Há uma perda de características das bases estruturais que ocorre gradualmente. Não se trata de algo pontual, definitivo, né? Como nós podemos ver aí no texto, ela é progressiva, longa, cheia de sobreposições, né? Foi então proposta a ideia de que não se podia fixar uma data de ruptura clara entre ambas. Então vamos aqui às opções, né? De qual critério nós estamos falando? De periodização imparcial e definitivo? Também não, né? A perspectiva é outra. Natural e sequencial, né? Não se trata aqui desse critério de periodização. Nós não estamos fazendo referência aqui ao aspecto natural, né? Há aqui, obviamente, a participação humana, né? Não se trata de um critério natural e sequencial, né? As mudanças elas não ocorrem naturalmente, é como se não houvesse aqui interferência humana, né? Mas a gente sabe que há, obviamente. Na opção C, provisório e valorativo, exatamente esta opção. Nós temos aqui um critério de periodização que aborda bastante essa questão do provisório, né? As mudanças, as características de um determinado momento histórico são provisórias, né? Elas não são eternas, não são naturais, né? Ou seja, elas sofrem modificações frequentes, e isso é uma característica daqueles, principalmente aqueles que estudam bastante a dialética, né? Nós temos um processo de mudança, né? E é valorativo quando a gente considera a Idade Média à Idade Moderna. É como se a Idade Moderna fosse superior à Idade Média. Então, essa perspectiva da mudança, das transformações, né, ela considera muito essa questão da valoração, né? Então, nós saímos de um período, né, digamos, inferior, e devido às mudanças que vão ocorrendo, nós vamos em direção a um período superior, né? Então nós temos aqui uma questão valorativa presente nesse critério de periodização, né? É como se as mudanças elas fossem ocorrendo em direção a algo superior, né? É mais ou menos como Hegel, né, abordava a questão dialética ao abordar as modificações pelas quais a sociedade passava, né? Até se chegar, por exemplo, naquela época, a burguesia, né? Então ele via a burguesia como se fosse o estágio superior, né, de todas as modificações pelas quais a sociedade passou, né? Até se chegar àquele momento, né? Início aí do século XIX, né? A gente vai ter a Revolução Francesa, no finalzinho do século XVIII. Então, do século XVIII ao século XIX, a passagem, né, a gente vai ter aí o pensamento de Hegel muito presente, que abordava essas
questões das transformações, né, das mudanças, em direção a algo superior, né? E naquele momento nós tínhamos lá a ascensão da burguesia, né? Principalmente devido um momento assim de destaque foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Burguesa. Então nessa segunda questão nós temos como critério de periodização provisório e valorativo, que caracteriza bem aí esse trecho que foi retirado da obra A História Deve Ser Dividida em Pedaços, de Jacques de Goff. Terceira questão, nós temos uma pintura de Oscar Freire da Silva. Essa questão aqui ela envolveu várias perguntas, né? Alguns cursistas estavam questionando a opção que estava no gabarito, né? Mas assim, uma atenção especial, e considerando também o referencial que estava presente no edital, né? História, que abordava basicamente história e patrimônio, e a gente estudou bastante essa questão da construção de narrativas, considerando os saberes, as representações que nós temos no presente. Então, compreender as narrativas que são feitas no passado é também compreender o tempo presente. Há, obviamente, relações de poder que giram em torno dessas construções narrativas, né, do passado. Elas permeiam essas construções. E quando a gente se depara com um quadro que foi finalizado em 1909, né, e retratando a fundação de São Paulo, né? Então, obviamente, um quadro que foi pintado muito depois da fundação de São Paulo, né? E o próprio discurso que permeia este quadro, né? Ele é um discurso que está recheado aí de relações de poder, né? Há, obviamente, intencionalidades presentes nesse quadro, né? Que imagem se quer passar desse momento da fundação de São Paulo, né? E, obviamente, que imagem seria mais interessante, né, passar no início do século XX, né? Nós temos em 1909. Então, qual era o interesse em se passar uma imagem dessa, né, para a sociedade, né? Então, vejam, nós temos aí os jesuítas, né, estão ao centro do quadro, nós temos os índios, né? Apesar de eles estarem armados, né, muitos com lanças, há aqui uma atitude de passividade por parte deles, né? Eles estão aqui passivos, como se fosse uma relação, entre aspas, amigável, né? É como se a fundação de São Paulo ela tivesse ocorrido, né, sem nenhum tipo de conflito, né? Chegou o branco europeu, né? Fundou a cidade sem nenhum tipo de conflito, né? Mostrando aí a sua superioridade. Mas vamos lá. O quadro de São Paulo, concluído em 1909, é um documento que materializa uma narrativa sobre o passado colonial. Então vejam só, materializa uma narrativa sobre o passado colonial. Então, que tipo de narrativa sobre o passado era interessante ser veiculada no início do século XX, que foi quando foi escrito, foi pintado esse quadro, né? Então nós temos que pensar nisso também, né? O que estava em jogo ao ser pintado esse quadro, né? Qual era o objetivo, né? Obviamente, quando a gente considera o início do século XX, São Paulo, né? O café estava em alta, né? São Paulo se destacando nacionalmente, né? Recebendo imigrantes. Então, um dos grandes objetivos aqui era mostrar a superioridade de São Paulo, né? Mostrar um povo que devia ser imitado, né? Devia ser valorizado por toda a nação brasileira, né? Representando aí, por exemplo, a superioridade, né? Isso no momento da fundação, né? Então, a fundação ela foi realizada sem nenhum tipo de conflito, né? O índio submisso. Nós temos a superioridade do branco europeu, né? Assim como teríamos a superioridade de São Paulo, né?
Então, há aí, obviamente, um discurso por trás dessa construção de narrativa, que é permeado de relação de poder. Então, duas noções presentes nesse documento estão indicadas em: opção A, preservação da natureza, marco da conquista territorial. Não se trata da opção A, né? A gente não tem isso, e o marco da conquista territorial também não se estrutura nessa preservação da natureza. Opção B, ruptura da religiosidade e centralidade do símbolo cristão. Também não, né? Eu até questionei, porque a gente poderia pensar ruptura da religiosidade, né? Se considerássemos a religiosidade dos índios, né? Toda a sua pluralidade, né? No que diz respeito às práticas, né? Mas não se trata disso, dessa ruptura da religiosidade. Por quê? Porque não seria interessante para um quadro mostrar que o índio ele teve a sua religiosidade negada, né? Ou apagada, silenciada, né? Não haveria interesse em propagar esse discurso em um quadro como esse, né? Da ruptura da religiosidade. Ok? Então não é esse o objetivo. Isso não gira em torno dessa materialização da narrativa sobre o passado colonial. Nessa terceira questão, um trecho que é de fundamental importância para a gente compreender isso, né? Essa pintura, é justamente esse: um documento que materializa uma narrativa sobre o passado colonial. Então nós temos aqui uma narrativa sobre o passado colonial. Uma narrativa permeada de interesses, né? Permeada de relações de poder, né? Então, no início do século XX, né, não havia esse objetivo de divulgar, né, difundir essa ideia de que os índios foram impedidos, né, de cultuar os seus deuses, né, enfim. Então não é esse o objetivo da pintura, né, trazer esse discurso da ruptura da religiosidade. Nós vamos encontrar a opção que mais se adequa a este quadro, né, é a opção C, exaltação da nação e valorização das identidades estaduais, ok? Então nós temos aqui exaltação da nação, né? Nós temos o branco europeu, né? Que vai fundar a cidade de São Paulo. Então é como se a cidade de São Paulo, né? Nós temos aqui, na verdade, os antepassados, né? E esses antepassados, por serem superiores, né? Nós temos aqui os índios submissos a eles, né? Esses antepassados, por serem superiores, é como se eles tivessem passado essa superioridade para os seus descendentes, ok? No caso, os descendentes que estão vendo este quadro no início do século XX, né? Notadamente aí em São Paulo. Então nós temos a exaltação da nação, valorização das identidades estaduais, né? Então, quando se pinta um quadro como esse no início do século XX, obviamente tem essa questão da valorização da identidade estadual, né? Qual a identidade de São Paulo, né? Que a construção da identidade é feita neste quadro, né? São Paulo como um estado superior, né? Que tem habitantes, né, superiores, né? E, portanto, devem ser muito bem vistos por toda a sociedade brasileira, né? Devem ser imitados, né? Devem ser bem vistos, devem ser seguidos, né? Enfim, então nós temos aqui a valorização da identidade estadual, ok? A opção C é a opção correta da terceira questão. Eu até brinquei quando eu analisei rapidamente essa questão, né, em um grupo no Facebook. Eu disse que poderíamos marcar a opção B, mas fazendo um exercício, né, de argumentação, né, valorizando alguns pontos e silenciando em outros pontos. Então trata-se aqui de um exercício de argumentação para você defender a opção B. Particularmente eu não vejo como anular uma questão como essa,
trazendo a opção B como uma possibilidade de ser marcada, né? Então, a justificativa aqui seria anular a questão 3 por haver duas opções verdadeiras, mas, particularmente, eu não vejo a opção B como a verdadeira, eu vejo a opção C como a verdadeira, tá ok? Questão 4. O PNLD, Programa Nacional do Livro Didático, é um dos programas mais antigos e estáveis do Ministério da Educação, vindo a constituir-se como programa de Estado, suplantando em alguma medida as flutuações políticas e ideológicas de governos. Regido por editais públicos, o PNLD, tal como conhecemos contemporaneamente, expressou em várias de suas edições princípios fundamentais voltados à melhoria da educação pública, a correta difusão de conceitos e conteúdos, a qualidade editorial das obras, o compromisso com o pluralismo pedagógico, o alinhamento aos pressupostos do republicanismo e a centralidade na atuação dos coletivos docentes na escolha e uso dos livros. Com base no texto, um dos principais efeitos do PNLD no ensino de história na educação básica é: opção A, redução da evasão estudantil. Não tem como você marcar uma opção como essa, não há nenhuma relação, né? Considerando aqui o texto que foi lido, PNLD, com a redução da evasão estudantil, né? Não há nenhuma relação. Democratização do material escolar, exatamente esta opção, né? A ideia é democratizar o material escolar, né? Programa Nacional do Livro Didático. E vejam, não é um programa de governo, mas sim um programa de Estado. Então a ideia aqui é: os governos passam, né? Os partidos que compõem o governo passam, mas o programa fica, né? Porque trata-se de um programa de Estado, né? Apesar de a gente encontrar várias propostas de modificação, né? Do próprio PNLD. Tivemos recentemente aí algumas ideias, né, de reestruturar os parâmetros do PNLD, né, em relação aos livros, a não necessidade, por exemplo, de haver referências nos livros, as fontes, enfim, algumas anomalias que a gente acaba vendo aqui e ali, né? Mas a ideia aqui, de fato, na quarta questão, considerando o PNLD, é a democratização do material escolar, ok? A opção C, difusão da reciclagem profissional, também não, né? Reparem, pessoal, que algumas opções são baseadas em pequenos trechos do texto, né? Para fazer com que o candidato ele acabe aí se confundindo, né? Então, no caso dessa reciclagem profissional, a gente vai ter aqui uma leve referência aos professores, né? Quando temos alinhamento aos pressupostos do republicanismo e centralidade na atuação dos coletivos docentes na escolha e uso dos livros. Então, um candidato aí um pouco apressado viu docente, relacionou ao professor, né? Ao profissional que atua, ele pode ter marcado a opção C. Eu acho difícil, mas tudo bem. Então, não é a opção C. A diminuição da autonomia disciplinar também não há relação alguma, né? Nós temos o livro didático, então o professor ele vai ter uma menor autonomia, ou mesmo a disciplina, o conteúdo, né, que vai ser ministrado, ele vai ser mais determinado pelo livro, consequentemente haverá uma diminuição? Não, né? Até porque essa autonomia disciplinar, ela é quebrada também nessa atuação dos professores, né? Porque nós temos os professores escolhendo, né, os livros que serão utilizados, né? Então nós temos aqui, na verdade, o que nós temos não é essa diminuição da autonomia disciplinar. Então a opção correta da quarta questão é a opção B. Quinta questão: o site Imagens da Escravidão apresenta-se como recurso a ser utilizado por pessoas interessadas nas experiências de africanos escravizados, bem como nas vidas de seus descendentes, tendo em vista os documentos variados que disponibiliza sobre o tema.
Observe um desses documentos. Então, nós temos aqui um vigilante, né? Navio negreiro francês, 1822. Nós podemos ver aqui as imagens, né? Os desenhos de como os escravos eram dispostos aí nesse navio, né? Então, imagem do navio onde 345 pessoas escravizadas estiveram confinadas. Observa-se a reprodução de algemas de perna e braço e, em destaque, a disposição em que as pessoas eram transportadas. A utilização dessa imagem, então aqui, pessoal, nessa quinta questão, nós nos deparamos com uma questão para a qual nós deveríamos ter aqui uma atenção muito grande em alguns detalhes, né? Então vejam só, a utilização dessa imagem, né, do navio que mostra como os escravos eram dispostos, as algemas, né? Daí a gente perceber o sofrimento, né, pelo qual os escravos passavam, né? Em uma aula de história que aborde a violência do tráfico e a subjetividade da pessoa escravizada, né? Como ela se sentia escravizada, como ela deveria se sentir, né? Atende aos seguintes objetivos. Opção A: heroicizar sujeitos e impedir reparações. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver com isso. Justificar hierarquias e reavaliar exclusões. Também não, né? Não há aqui nenhuma referência para justificar uma hierarquia, né? O escravo como inferior, né? Tem alguma forma de justificar isso pela imagem? Também não, né? Apresentar resistências e explicar rupturas? Também não, né? Alguns poderiam até imaginar, bem, se nós temos aqui a imagem das algemas, se eles usam algemas é porque há resistências, então justamente para evitar resistências, logo está apresentando resistência. Não, na verdade nós estamos nos deparando aqui com instrumentos que vão diminuir ou mesmo impossibilitar resistências, né? E explicar rupturas, também não. Evidenciar racionalidades e provocar empatias, exatamente isso, né? Evidenciar racionalidades. Então, qual era, pessoal, nessa época, né, a visão que se tinha do negro, né? O que se pensava do escravo nessa época, né? Como objeto, como uma mercadoria, né? Até porque nós temos um navio negreiro, navio que comercializava escravos, né? Então essa é como se fosse a razão da época, né? Provocar empatias. E que tipo de empatia seria essa, né? Quando a gente fala em empatia, a gente tem aqui uma referência a você sentir o que o outro sente, né? Então, que empatia seria essa? Quando os alunos se deparam com imagens como essas, né, as algemas, um monte de escravos, olhem só como eles estavam dispostos, né? Geralmente, quando a gente leva isso para a aula, os próprios alunos ficam espantados, né? Eles fazem aquela cara de espanto, de admiração, né? Obviamente, admiração no sentido negativo, né? É como se eles, de alguma forma, estivessem sentindo aquilo que os escravos estavam sentindo, né? Então, nós temos aqui essa provocação de empatias, né? Aquele sentimento de tristeza, sentimento de angústia, né? Quando a gente se depara com imagens como essa. Então, é como se a gente, de alguma forma, se aproximasse daquilo que eles estavam sentindo na época. Por isso que a opção correta da quinta questão é a opção D de dado.